Olá, meus caros, estou de volta aqui para falar com vocês sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Hoje vamos dar o prosseguimento à aula de propriedade, aqui sobre propriedade do artigo 5º. Lembrando para vocês sempre que curta lá o canal MB no Facebook, canal MB, se inscreva no YouTube também, que tem as outras aulas sobre o artigo 5º. Nas nossas aulas, nós fazemos um estudo dos artigos e resolvemos exercícios para fixar a matéria, tá bom? E o estilo é certo ou errado, tá bom? Resoluções de exercício no estilo certo ou errado, estilo AOCP que vai cair na PMCE, tá bom? Vamos lá para o nosso estudo, vamos aqui para a nossa telinha, ó. Beleza. Propriedade intelectual agora. Falamos sobre propriedade em si, né? Aquela propriedade, residência, certo? E vamos falar agora propriedade intelectual. 27, pessoal. Ele fala o quê, ó? Aos autores, aquelas pessoas autoras, pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, tá bom? Aos autores pertence um direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras. E ainda mais, ó, ainda é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei vai dizer, certo? O que é que ocorre? Esse direito, ele é vitalício, então não tem nenhum prazo. Não tem um prazo para o uso exclusivo e publicação e reprodução de suas obras. É até ele morrer e ainda vai transmitir aos herdeiros, tá bom? Show de bola! 28. São assegurados nos termos da lei. A lei vai ditar os termos. A linha A. A proteção às participações individuais. Aqui ele fala de participação individuais em obras coletivas. E a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, você que participa de uma obra coletiva, teatro, filme, certo? Você tem a sua cota, a sua participação individual, é assegurado por lei para você, certo? Também é assegurado reprodução de imagem e voz humanas, tá bom? Jornalismo. Inclusive, atividades desportivas. As atividades também desportivas, você tem uma participação, né? Vamos colocar aqui uma coisa que o brasileiro não conhece. Futebol. Futebol. Então, se você participa de obras coletivas, reprodução, imagem e voz, inclusive nas atividades desportivas, você tem uma cota, você tem uma participação individual nos termos da lei, certo? A linha B, ele fala que, além de você ter esse direito assegurado, você também tem o direito de fiscalizar. Ora, vamos dar um exemplo aqui. Você participou de uma obra coletiva, um filme, né? Um filme. Aí você tem um direito lá assegurado em contrato, que ele vai passar na TV durante um mês, aquele filme. E beleza. Depois de um ano, ele vem e passa novamente esse filme. Ele vai lucrar passando esse filme. Ora, você tem o direito de fiscalizar. Meu amigo, você está passando novamente, então me pague mais, né? Beleza. Direito de fiscalização do aproveitamento econômico, olha aí, das obras que criarem, também você fiscaliza as obras que você criou ou de que participarem os criadores, certo? Aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, a participação dos criadores e os intérpretes, as respectivas representações sindicais e associativas, têm o direito de fiscalizar, meu filho, certo? Você participa de representação, você participa de uma associação ou de um sindicato, eles têm direito de fiscalizar ali o seu direito econômico nas obras, certo? O 29 fala o quê? Vamos lá. A lei assegurará aos autores de inventos industriais. Aqui já é diferente um pouco, viu? Ó, nós estamos falando de inventos industriais, tá bom? Se você inventou ali uma TV, por exemplo, um maquinário, você é um autor de um invento industrial.
Então, esse privilégio é diferente desse caso aqui também. Vamos colocar aqui caso 1 e caso 2. Ó. Esse privilégio ele é temporário. Aqui você viu que os autores, em geral, aqui publicação de obras, né? Ele é vitalício. Mas em inventos industriais, preste atenção na questão, se ela vier ali cobrando isso aqui, ó, inventos industriais, que o seu privilégio não é vitalício, ele é temporário, certo? Você tem um privilégio temporário para a utilização, bem como a proteção às criações industriais, certo? Propriedades das marcas e aos nomes das empresas e aos signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O que é que ocorre, pessoal? Nesse caso de indústria, você vai fixar, ó, invento de indústria, é uma exceção aí. Você tem um prazo determinado para explorar aquele invento, certo? Industrial. Por quê? Porque o legislador entende que você não pode passar o resto da vida ali, porque você pode prender aquele invento. E para o progresso da humanidade, o interesse social, seria bem melhor que depois de um certo tempo, outras pessoas elas consigam pegar aquele seu invento para melhorá-lo, tá bom, pessoal? Então, é para o progresso da humanidade. Isso aí é, então, no caso, uma desculpa, ou então uma resposta que o Estado dá para você da pergunta dessa questão da temporariedade. Então, voltemos aqui para a nossa tela. A justificativa, então, melhor falando, é para o progresso tecnológico em prol da humanidade. Por isso que você só vai ter um tempo determinado para explorar. Aqui nós falamos de nomes de empresas e signos, marcas e patentes, né, pessoal? Tem aquelas marcas que assim que você vê, já atribui a um produto. Então, isso gera muita economia para aquela empresa, então também deve ser protegido, certo? Show de bola. Vamos para o próximo slide, já vamos trabalhar exercício. Ó. Acabamos aí, então, o estudo de direito de propriedade do artigo 5º, tá bom? Você que não assistiu a aula anterior, assista, por favor. Vamos lá. Primeira questão. De acordo com a Constituição de 88, julgue o seguinte item. Desapropriação de terras por motivo de utilidade pública, que a gente viu, por motivo de utilidade pública, mediante indenização em dinheiro, primeira parte toda correta, aí, não é ação prevista, portanto, é considerada ilegal. Veja que a gente viu no artigo justamente o inciso justamente contrário, né? A gente viu lá que está sim previsto a desapropriação no caso de utilidade pública, mediante uma indenização e em dinheiro. Isso sim está previsto. Então, por isso que a questão está errada. Ela está sim prevista e é legal. A questão está errado, né, pessoal? Está errado. Vamos apagar aqui para você não se confundir aí. Ó. Pronto, questão está errada. Pegando a caneta novamente, vamos lá. Questão 2. Os direitos de propriedade e de herança não estão sujeitos a nenhum limite. Olha só que questãozinha boa para a gente debater com ela, pessoal. Porque você fica muito atento a decorar artigo, inciso, mas na hora da prova você não pode ter só isso na mente, né? Você tem que ter outras coisas também. Olha, eu falei para você na aula anterior que os direitos eles não são absolutos. O direito de propriedade, inclusive, ele não é absoluto. Você pode ter sua propriedade ali pelo Estado desapropriada. Então, como é que ele fala aqui nessa questão que não tem nenhum limite? Ora, outro exemplo também eu falei para você, um limite é a função social. Função social, no inciso lá sobre propriedade, ele fala que você tem que cumprir uma função social na sua propriedade. Então, meu amigo, essa questão de nenhum limite está equivocada, por isso que eu coloquei o inciso 23 para você aí dar uma lida. Você vai ver que a propriedade estão sujeitos sim
há um certo limite. Se você não cumprir uma função social, usar, como exemplo que eu dei, sua propriedade para plantação de entorpecentes, você pode sofrer ação do Estado diretamente na sua propriedade. Então, já fica uma dica aí para você, quando vier uma questão, principalmente questão sobre direito, pessoal, essa questão de nenhum, nunca, jamais, é difícil no direito, porque sempre tem aí uma exceção. Então, de cara você já percebe algo estranho, já fique duvidando dessa questão que fala sobre nenhum, sobre algo que não tenha nenhuma exceção aí. Então, não estão sujeitos a nenhum limite, já está equivocada a questão, por isso ela está errada. Questão 3. No caso de iminente perigo público, olha só, iminente perigo público. Situação em que ele dá um caso, policial rodoviário federal, ó, sendo a autoridade competente, que é o que está no inciso, poderá utilizar a propriedade privada, garantindo ao proprietário ressarcimento posterior em caso de dano. A questão está totalmente perfeita, porque no inciso ele fala que a autoridade competente pode utilizar a sua propriedade privada, garantindo ao proprietário ressarcimento posterior em caso de dano. Então, ele deu um exemplo no policial rodoviário, então a questão está corretíssima, né? Questão 3, correta. Questão 4. Aos autores pertence o direito exclusivo, acabei de falar, da utilização e publicação. Aí ele diz aqui, ó, mas não de reprodução, não podendo a transmissão desse direito aos herdeiros ser limitada por lei. A gente viu que ele tanto tem direito exclusivo de utilização, publicação e de reprodução. Esse mais não aqui está errado. E também, ó, não podendo aos herdeiros, lógico que pode. Ele pode transmitir aos herdeiros, sim. Então, por isso que a questão está também errada. Vamos lá. Quinta. Pela lei brasileira, o direito à propriedade é sagrado, não podendo sofrer qualquer tipo de restrição. Olha aí, ó. Mais uma coisa sem exceção. Não podendo sofrer qualquer tipo de restrição. É lógico que pode sofrer restrição. Inclusive, temos casos de desapropriação, né? Então, a questão está errada. Beleza, vamos para a próxima aqui, ó. Em relação aos princípios fundamentais e direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição da República, julgue o seguinte item. E o seguinte item diz que o princípio constitucional da igualdade garante, ó, princípio da igualdade e isonomia, garante a todos o direito ao tratamento idêntico no âmbito da elaboração, da aplicação da lei, sendo proibido qualquer tipo de tratamento normativo diferenciado. Olha que questãozinha boa para a gente debater, né? Ele fala que na hora que o legislador está elaborando a lei, ele tem que tratar todos igualmente e não pode, em hipótese alguma, dar um tratamento diferenciado. Aí nós vamos falar o quê? Eu dei um exemplo para você sobre a gravidez no trabalho, a licença paternidade e maternidade. Na hora que ele elaborou a lei, ele deu um tratamento diferenciado, sim, para a mulher. Ele deu mais tempo de licença para a mulher do que para o homem. Então, cai por terra já esse inciso aqui, né? Essa questão, ele está dizendo que é proibido qualquer tipo de tratamento diferenciado, mas isso a gente sabe que não é verdade. Para você entender melhor essa questão, assista a aula anterior, mas já digo para você o seguinte, que o legislador pode sim dar um tratamento diferenciado para certas pessoas, porque elas precisam, para que ele possa exercer a igualdade plena. A questão 7 diz o seguinte, o estabelecimento de regras distintas para homens e mulheres, quando necessárias para atenuar desníveis, é compatível com o princípio constitucional da isonomia, da igualdade. E poderá ocorrer tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. Leis. Certo? Beleza. Olha só, essa questão aqui, explicando a questão anterior. Ela falou, na questão anterior, que
não é proibido qualquer tipo de tratamento diferenciado. Já nessa questão, ele fala justamente o contrário, ó, que quando necessário para atenuar desníveis, é compatível com o princípio constitucional da igualdade e poderá ocorrer tanto na Constituição, certo? A Constituição pode dizer, quanto na legislação infraconstitucional, as leis. Então, questão corretíssima. Essa questão explicou a questão anterior, tá bom? Então, beleza, show de bola, resolvidos os exercícios. Aqui, só se você estiver vendo esse gabarito, você vai observar que a 2 está errada. Então, pessoal, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Falamos sobre a primeira aula, igualdade. Nós falamos sobre propriedade. Nessa aula falamos sobre propriedade intelectual e resolvemos os exercícios das 2 aulas. Para você ter o estudo completo, acesse lá no Facebook, canal MB, e YouTube, canal MB, para você ter todo o acesso às aulas anteriores. Vou deixar a descrição também de aulas anteriores. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!